Olá, estamos aqui para mais um programa do canal Sim, hoje com uma convidada especial que vem falar sobre uma experiência educacional muito particular, que é a experiência de uma escola e de uma inserção cultural, educacional em um campo de refugiados no norte da França. Denise Pinesso, brasileira, geógrafa, professora também das séries iniciais do ensino fundamental, tem uma experiência nesse campo e morando na França desde 2010, ela teve a oportunidade de participar desde 2015, de se comprometer, se envolver com a questão dos refugiados no norte da França. Ela vai nos contar sobre essa experiência. E aí, Denise, você pode contar um pouquinho do contexto, como é o campo, não é? Como se constitui, enfim, um pouquinho da realidade do campo, e aí dessa experiência da escola lá nesse lugar muito diferente, muito especial. Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, dividindo esse momento, nesse espaço que é tão importante de troca de experiências que os professores estão fazendo aí por todo o país e fora do país, então eu estou muito contente de estar aqui. Então a minha experiência no campo numa escola que fica no campo de refugiados no norte da França, ela começou em outubro do ano passado, em 2015. Então, eu não sei se todos sabem, mas bom, a Europa está passando por um momento muito difícil de crise com os fluxos migratórios. A gente está recebendo cada vez mais refugiados. Desde janeiro desse ano, 100 mil pessoas já ingressaram no território europeu, só em janeiro. Então, nós estamos lidando aí com um fluxo sem precedentes, um momento histórico muito importante e do qual acho que todos devem se implicar. Eu, como cidadã, né, brasileira, europeia, vendo essa situação na porta da minha casa, eu pensei, não posso ficar indiferente e não fazer nada. Então, eu me envolvi com essa questão a partir da escola. A situação na França, ela é um pouco atípica porque nós temos dois campos de refugiados no norte da França. Por quê? Porque a cidade de Calais, onde fica esse campo, que é o maior campo da França, ela é a última etapa de uma viagem que os refugiados que pretendem ir para a Inglaterra, é a última etapa que eles empreendem nessa viagem. Então, Calais é uma cidade que fica no litoral norte e é a cidade mais próxima da costa inglesa, né? Fica separada apenas pelo Canal da Mancha. Então, onde acontece uma travessia. Isso. Então, 35 quilômetros representados pelo Canal da Mancha separam a França da Inglaterra. Então, esses refugiados, eles precisam atravessar o Canal da Mancha para chegar à Inglaterra. Porém, eles alimentam essa esperança, eles chegam com a esperança de ir para a Inglaterra. Sim. E por que para a Inglaterra? Bom, por que para a Inglaterra? Por vários motivos, eu acho que eu destacaria 3 razões principais. Primeiro, a questão da língua. A maioria dos refugiados que estão nessa região, que são de várias nacionalidades, isso cabe destacar. Não são só sírios. Quando a gente pensa em refugiados, a gente pensa nos sírios, mas em Calais a situação é um pouco diferente. Nós temos no campo mais de 20 nacionalidades. Nossa. As que estão mais bem representadas são os iraquianos, os curdos de origem iraquiana, afegãos, sudaneses. Temos sírios também, mas temos um misto de nacionalidades. Então, todos esses grupos, eles têm a questão da língua, eles falam inglês. Então, muitos visam a Inglaterra por conta da facilidade do idioma. Um outro fator é a questão das leis inglesas. Isso é importante. A Inglaterra tem um estatuto um pouco, apesar de fazer parte da União Europeia, os ingleses não fazem parte do espaço Schengen, que é o espaço de livre circulação. Então eles têm uma outra legislação no que se refere a fluxo de pessoas, você precisa apresentar seu passaporte para ir à Inglaterra. Eles não fazem parte da zona do euro, então os ingleses têm uma legislação hiperliberal, né, ultraliberal. Então, um refugiado que ingressa no território inglês
Ele pode trabalhar, lógico, trabalhos informais, em situação precária, mas eles podem trabalhar sem documento algum. Então eles não precisam nem de identidade para trabalhar. Esse é um fator muito atrativo, né? Então, nós falamos que, né, que tem o mito do Eldorado inglês. Então, apesar do governo inglês ele já ter dito expressamente: não queremos refugiados, não abriremos as fronteiras, não aceitamos, as pessoas conseguem passar de forma ilegal, arriscando a própria vida, muitos conseguem, e eles ingressam nesse mercado informal de trabalho, se sujeitando a condições precárias, enfim. Então esse é um segundo fator. E o terceiro fator é a questão da comunidade. Então muitos refugiados já têm familiares na Inglaterra, que já fizeram essa viagem antes dos conflitos. Certo. O Iraque, a Inglaterra tem relações aí mais antigas, então nós temos uma comunidade iraquiana muito grande, temos africanos, casos de... Eu conversei uma vez com um rapaz que estava no campo, um engenheiro, um mestre em engenharia, a esposa e os filhos já estavam na Inglaterra. Ele foi preso, teve toda uma história, ele estava esperando para encontrar a família. Então, assim, a Inglaterra ela é atraente por conta desses fatores. Então, criou-se uma situação com um controle extremamente rígido da fronteira inglesa, que fica em Calais, no território francês, onde tem o terminal do porto, o porto de Calais, onde passam navios com mercadorias e balsas que fazem o transporte de pessoas, e o Eurotúnel. Então é um ponto chave no território francês de circulação para a Inglaterra, e é a fronteira inglesa em território francês. Então existe a presença inglesa ali na França, sim, já controlando essa passagem. No controle, o governo inglês também controla junto. Então, assim, o governo francês tem recebido milhões e milhões de euros para reforçar a segurança das fronteiras. Então você passa, você vê cercas de mais de 3 metros de altura. Então a passagem está cada vez mais difícil. Há pessoas que conseguem passar de forma ilegal, eles não contam pra gente como que é, mas provavelmente eles pagam pessoas para passar ou escondidos em carros, ou em barcos, ou em caminhões de carga. Muitos passam, mas criou-se um bolsão, como na Grécia, nesse momento está acontecendo no campo de Domeni. Fecharam a fronteira com a Macedônia, nós temos um campo onde estão retidos 15 mil refugiados. Então em Calais e nas cidades do litoral do norte da França acontece o mesmo fenômeno. E é nesse contexto que a escola foi criada e que eu estou participando de todo esse movimento. Como você chegou até o campo? Como foi tua abordagem, tua aproximação a esse projeto? Então, a minha relação com o campo, ela começou... Bom, eu passei um ano sabático no Brasil e no final de 2014 eu comecei a acompanhar de perto, porque a situação se agravou muito do final de 2014 para cá. Então eu acompanhava as notícias e eu via que tudo aquilo estava acontecendo no lado da minha casa, porque Calais fica a 30 quilômetros da minha casa e o outro campo em Grande-Sainte fica a 4 quilômetros da minha casa. Então eu comecei a ficar muito incomodada com aquilo, pensando como é que eu poderia fazer para ajudar naquela situação. Mas não sabia como, nem por onde começar, com quem que eu falaria, o que eu poderia fazer, porque, enfim. E aí chego lá e aí vejo de perto, porque você passa na rodovia, você vê as tendas, você vê os acampamentos, é uma visão assim apocalíptica, porque você não imagina na Europa ver esse tipo de situação. E um dia eu estava no Facebook e encontrei a página de um grupo de uma escola que funcionava no campo em Calais. Eu falei, nossa, uma escola, de repente eu posso fazer alguma coisa, eu sou professora. Então, assim, ninguém me convidou, fui eu que tomei a iniciativa, escrevi uma mensagem para a coordenadora da escola, porque eles estavam recrutando voluntários para inaugurar uma escola para crianças no campo. E aí ela disse, é só chegar aqui, pode vir. Então, muito bem-vinda. Então foi assim que eu comecei a ter contato. Então foi uma iniciativa tua? Minha. Você encontrou então no Facebook e localizou o endereço, a pessoa que coordenava e escreveu. Sim, falei assim, bom, eu posso me encaixar nesse grupo porque eu tenho experiência com trabalho com crianças, nas séries iniciais, eu tenho vontade de ajudar,
criança é um tema que me toca, né? Eu quero fazer algo, então eu falei, bom, eu vou lá. E aí foi assim que começou em outubro, no final de outubro de 2015, a escola começou a funcionar. E você então tem duas línguas, você tem português e francês. Sim. E você trabalharia com francês, com eles? Como é isso da língua? Então acho que eu vou explicar um pouco da escola. Isso, que é a história da escola um pouco. Isso é importante. Então quando essa escola, que se chama Escola Laica do Caminho das Dunas, por que Caminho das Dunas? Porque uma das estradas que margeia o campo se chama Chemin des Dunes, o Caminho das Dunas. Então eles chamaram a escola de escola laica porque é uma escola aberta para todos, sem distinção religiosa, de origem, de sexo, idade, ela recebe todos. Então em julho de 2015 essa escola foi inaugurada por voluntários que já haviam trabalhado em outros campos menores da região, porque a história dos campos na região norte da França ela não é recente, ela é uma história antiga. Essa questão dos campos, da formação de campos na região, ela já dura quase 20 anos. Justamente por ser ali um lugar estratégico de passagem para a Inglaterra, talvez? Sim, por isso. Então começou lá em 99 com o primeiro hangar que foi construído no governo, o Sarkozy era ministro do interior na época, então com a questão dos refugiados de Kosovo, os kosovares, então começou nesse período e sempre com essa política de permitir que as pessoas se instalem e de destruir, permitir que se instalem em pequenos campos e depois destruir esses campos. Quer dizer que apesar de antigo, apesar de não recente, não existe ali uma estrutura já permanente para a recepção desse povo nômade, enfim, desses refugiados, que não são nômades, desculpe, dos refugiados que vão chegando. Eles construíram, então tudo começou na cidade de Sangatte, que é uma cidade do litoral também do norte da França, um pouco depois de Calais, um pouco mais afastada. Foi construído um hangar para receber esses refugiados. No início havia uma estrutura, o governo francês estava por trás disso, com os voluntários que atuam na região, mas como o fluxo começou a aumentar, e como eles não queriam atrair refugiados para a região, eles destruíram esse hangar. Então, assim, milhões de euros jogados no lixo. E aí, essas pessoas se dispersaram e aí ficavam em pequenas ocupações na cidade, um pouco como acontece aqui no Brasil com as ocupações dos prédios no centro de São Paulo. Então, essa política de permitir a ocupação e dispersar. Permitir a ocupação e dispersar. Só que como agora o fluxo de refugiados ele aumentou enormemente e nós chegamos a ter 8 mil refugiados no campo de Calais, então agora não dá mais para fingir que não acontece nada. Claro. Se tornou um problema em escala assim, não só nacional na França, mas em toda a região, na Europa. Então é mais ou menos esse contexto. Então essa escola surgiu com voluntários que já haviam trabalhado em outros campos e pela iniciativa de um refugiado nigeriano que vive no campo desde abril de 2015, que se chama Zimako Jones, e ele tinha o sonho de construir uma escola para os irmãos dele. Ele diz, os meus irmãos precisam de um lugar para se encontrar e para aprender. Então ele construiu a primeira escola em julho de 2015. E aí muito frequentada, com professores voluntários que ensinavam francês e inglês, porque alguns manifestavam o desejo de aprender inglês, outros francês porque eventualmente pedem asilo na França. Há refugiados sim que pedem asilo na França, não são a maioria, mas há casos. E também tem atividades, tem um ateliê, tem um colega nosso que ele propõe um ateliê de slam, que é produção de textos, poesias, contando as trajetórias, os percursos. Então assim, a escola começou em julho, e aí começou a ficar pequena. Então começou a ter um movimento muito grande e as famílias começaram a chegar também. A partir de julho de 2015, agosto, começaram a chegar muitas famílias e muitas crianças. No campo hoje são mais de 500 crianças. 500 crianças? Foram recenseadas 500 crianças, é uma questão complexa. Dessas 500 crianças, mais ou menos 200 são menores desacompanhados. Então é uma tragédia.
Então, diante desse quadro, Zimaco disse: vamos construir uma outra escola para acolher as crianças. E aí ele começou com reunir esse rapaz, ele é um fenômeno, ele tem uma força de vontade enorme. Ele reuniu voluntários ingleses, franceses, belgas que começaram a doar material, madeira, plástico, tudo necessário para construir uma sala para as crianças numa outra região do campo que fica próximo à área onde os curdos moram. Então ele construiu essa escola, nós começamos a funcionar com as crianças em outubro e aí ele construiu uma sala nova de aula para os adultos. Então hoje a escola é um complexo formado por 2 salas de aula, uma sala de reuniões e uma enfermaria, onde Ginecologistas Sem Fronteiras dá atendimento às mulheres do campo. Ah, que interessante. Então é isso. Quer dizer, ajuda também mais outras áreas, né? Sim. A questão da saúde. Denise, eu penso que tão interessante é essa experiência e nós nos aproximarmos, conhecermos, né, por uma narrativa de uma pessoa que vive ali, que vive junto esse conjunto aí de relações, de conflitos, de problemas. Imagino que o cotidiano seja bem complexo, difícil, né? Não seja... a ideia é maravilhosa, mas imagino os problemas cotidianos. Que nós vamos convidar a Denise para o próximo programa. E aí poderemos tratar das questões pedagógicas, das dificuldades, enfim, do que o cotidiano, o dia a dia nessa escola tem trazido e ensinado também, né, para nós educadores. Pode ser? Pode ser, combinado. Então, até o próximo programa.